Hoje temos o privilégio de receber aqui no Doutor Podcast um cirurgião dentista renomado de Colatina. Ele veio aqui em Vitória para poder nos dar a honra de compartilhar com a gente várias informações valiosas. E hoje nós vamos falar sobre implantes, protocolo e tratamentos ortodônticos. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Dr. Luciano. Bom Seja dia, bem-vindo, doutor Camila. Luciano. Olá, Ó, bom doutor dia. Luciano, ele é bucomaxilofacial, ortodontista e implantodontista. Gente, com uma bagagem dessa, imagine que profissional você Uhum. tem no consultório. Luciano, eu vi que você consegue transformar a vida de muitos pacientes, desde, né, de crianças na parte de ortodontia até idosos. É muito legal porque na clínica a gente trata o neto, o filho e o avô. Olha que fantástico, né? A gente teve essa visão há 15 anos, quando a gente abriu a clínica. Essa é uma opção que a gente fez de Uhum. agregar especialidades. Então, de certa forma, isso vem dando certo, porque hoje a gente está tratando os filhos dos pacientes que a gente já tratou e já está acompanhando nos últimos 15 anos lá em Colatina. Uhum. E não é só em Colatina não, tá, Camila? Acho que eu já te apresentei esse dado. Colatina centraliza uma região de mais ou menos 350 a 400 mil pessoas. Então, a clínica está localizada em Colatina, Uhum. mas a gente atende de toda a região noroeste do estado. Baixo Guandu, Aimoré, São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Marilândia, São Roque, João Neiva, enfim, Governador Pega a Lindenberg, região todinha, né? Mantena, Uhum. Barra de São Francisco. E hoje, para determinados tipos de paciente, esse paciente não precisa sair da cidade dele para vir para Vitória. Uhum. Hoje, Colatina, do ponto de vista de médico e odontológico, ele já consegue atender bem essa demanda. Uhum. E é um nicho de paciente bem interessante, tá? Sim, Porque a gente consegue oferecer isso para ele. sim, Então, hoje, os serviços em Colatina, eu posso falar tanto dos serviços de odontologia como de medicina, atende bem essa demanda. E sim. é interessante, né? Porque são opções, são tratamentos individualizados. A gente está divulgando isso no Instagram do consultório de uma maneira muito profissional que a gente fala, porque a ideia é você divulgar a informação. Isso é Sim. o que eu sempre falei com você. Uhum. Cada um tem as suas particularidades, cada um segue a sua linha na literatura, e a gente tem que respeitar essas diferenças entre os profissionais, porque visa atingir a expectativa do paciente. Com certeza. Ou dentro daquilo que ele te apresenta, você apresentar soluções que são viáveis para ele. Uhum. E é isso que a clínica foca, busca e procura entregar de uma maneira muito ética, profissional e honesta para cada paciente que procura a gente na clínica. Perfeito, Luciano. Luciano, vamos entrar aqui agora no assunto dos implantes, né? Porque a gente percebe que ainda hoje, né, muitos pacientes, por vários motivos, um trauma, né, alguma doença, né, algum motivo, né, que acabou acontecendo e acarretando ali na perda de um dente. Só que as pessoas têm muita dúvida, né, o que realmente é um implante. De uma maneira assim, bem simples, o implante é um substituto de titânio de uma raiz dentária perdida. Uhum, Ele pode ser utilizado de maneira individualizada, ou seja, para repor um dente que você perdeu, ou de maneira múltipla, uhum, para que você possa repor vários dentes, certo? Então, de uma maneira simples, o implante é um pino de titânio que a gente instala ou numa área dentro, ou seja, que já perdeu o dente há um bom tempo, ou quando você faz uma extração imediata. Por exemplo, existem pacientes que chegam com dentes cariados, fraturados, em que uhum, você extrai esse dente e busca fazer o que a gente chama de implante imediato, é que você uhum, aproveitar o mesmo tempo cirúrgico para que a mesma anestesia que você usa para extrair o dente, a gente consiga inserir esse implante no mesmo tempo cirúrgico. uhum. Isso reduz tempo, reduz morbidade, que é a quantidade de vezes que você tem que fazer a intervenção, e com a qualidade de implante que hoje tem no mercado, o grande foco é esse. É você criar condições cirúrgicas dentro daquilo que o paciente te apresenta para que você reduza o tempo cirúrgico do paciente. Ou Uhum, seja, o paciente entra, a gente busca extrair e implantar no mesmo tempo cirúrgico, criando uma condição de recuperação mais rápida, de diminuição de tempo de tratamento, de custo, né, que às vezes que o paciente tem que se deslocar no consultório até isso, até realizar o procedimento. E hoje também, com o sistema digital,
facilita ainda mais essa questão. Uhum. Porque, às vezes, por melhor que você tenha um implante, seja independente da marca que o profissional escolha, tem essa questão do laboratório. E com o laboratório digital, Camila, facilitou demais a vida do paciente e do implantodontista. Porque as margens de sucesso, de satisfação de um laboratório digitalizado, quando você apresenta isso para o paciente, é altíssimo. Uhum. Ele já consegue visualizar, né? O paciente hoje recebe no WhatsApp o planejamento em 3D de como vai ficar o dente dele. A gente consegue criar situações, e assim, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, em que existem situações, por exemplo, a mãe perdeu os dentes quando tinha 30 anos, ela tem 60. Se você perguntar para ela como é que era o formato dos dentes dela, ela não lembra. Não lembro, muito tempo, né? Então você fala assim, que tipo de referência você pode usar? A gente escaneia, quando ela tem filha, a gente escaneia a filha e usa as proporções dos dentes da filha para poder criar algo que seja semelhante à mãe. Então é como, por exemplo, eu escaneasse você e usasse o tamanho e forma dos seus dentes para que pudesse fazer os dentes da sua mãe. Nossa, bem Então, interessante. isso pelo sistema digital você consegue fazer. E os laboratórios criam essa condição. Então, hoje existe um termo que chama de previsibilidade. Com o digital, é muito mais fácil você apresentar isso para o paciente. E isso é uma realidade que a gente está vivendo nos últimos 3 anos, pelo menos eu, entendeu? Lá em Colatina. Desde quando a clínica adquiriu o scanner, isso facilitou demais a vida da gente. Então, o paciente aceita isso de maneira muito, assim... o índice de satisfação do paciente quando ele recebe, por exemplo, um projeto seja de um implante unitário ou seja de implantes múltiplos, ele aceita isso muito bem. Ele olha aquilo e fala, caramba, é isso aqui que vai em mim? Ele já consegue ter uma noção, né? E assim, isso reduziu muito também o tempo nosso da clínica. Porque, assim, eu não vou entrar no mérito ou no demérito do laboratório. Agora, quando você começa a trabalhar com um laboratório de excelência, quando você apresenta o projeto, a chance disso voltar para o laboratório é muito pequena. E isso é como se você marcasse e entregasse. E mesmo que desse algum tipo de ajuste, isso pode acontecer, você instala, por exemplo, uma coroa unitária, já que você me perguntou da unitária. Se der algum erro ou tiver que fazer algum ajuste, você consegue escanear a coroa em boca e isso volta o arquivo para o laboratório. Então, como essas coroas são feitas por fresadoras, isso ajuda demais e otimiza muito tempo. Então, assim, são opções que cada profissional que busca, certo? Para tentar melhorar a sua eficiência, a sua previsibilidade de resultado, seu índice de sucesso que aumenta muito. E quem ganha é o paciente. Com O certeza. paciente é sempre assim, o foco é o que você pode fazer para aumentar o resultado e a eficiência do tratamento em relação ao paciente. Então, esse é o foco da clínica, certo? Os benefícios são todos voltados para o paciente. Você trabalha para o paciente, Camila. Com certeza. Não adianta você, lógico, existe a sua vaidade de você querer oferecer para o paciente o que tem de melhor. E não é porque a gente está no interior, lá de Colatina, que você não pode oferecer isso. Os arquivos vão via e-mail. Sim. Você escaneia o paciente, o laboratório recebe o arquivo. Os trabalhos chegam em modelos, entendeu? Às vezes em coroas, em caixinhas desse tamanho. Então, às vezes, assim, lógico, cada paciente tem a sua particularidade, mas a partir do momento que você entra no digital, dificilmente você volta. Dificilmente você volta, entendeu? E é bacana porque a exigência do laboratório também é muito alta. E isso é muito bom, né? Claro, você seleciona. Sim. O próprio laboratório, porque se você começa a mandar para o laboratório algo que implantes está muito mal posicionados, e os caras, porque você não manda só o scanner. Só para você entender como é que funciona. O paciente é fotografado. Quando ele chega no consultório, o paciente é fotografado. Exatamente como ele chegou. A gente tem um arquivo na clínica, mais ou menos umas 100 mil fotos. Tudo é fotografado. Até para que o paciente saiba como é que ele era. Você apresenta uma previsibilidade de como é que ele vai ficar. E depois você fotografa o final. Que é o que a gente está divulgando no Instagram. Como é que era o antes e como é que é o depois. Então, o paciente é fotografado. Você tem as fotos que são salvas em arquivo. O paciente é escaneado. Ele recebe o arquivo em 3D. E depois, quando você entrega, você fotografa de novo. Então, assim... eu não sei como é que vai evoluir, até que ponto vai evoluir, entendeu? Mas eu acredito que, independente do ponto que chegar, a clínica vai seguir essa linha de evolução aí, porque, como eu falei, o foco é resultado para o paciente. A E clínica o só foca paciente nisso. consegue acompanhar tudo, né? Do começo ao fim,
né? Ele consegue visualizar como vai ficar, como é Tudo, que ele vai receber, né? tudo. Então, Igual eu falei, isso traz tranquilidade também, né, para o existe um termo paciente. que a gente julga que chama-se previsibilidade de resultado. Uhum, Quando você começa a trabalhar com implante há mais de 10 anos, que você já vem de uma formação cirúrgica de mais de 20 anos, você começa a operar toda semana, você tem que apresentar isso. uhum. Até para você não criar uma falsa expectativa. Porque às vezes é ruim, o paciente chega na sua clínica e fala assim, olha, eu vi uma foto de fulano, eu queria ficar assim. Não é assim que as coisas funcionam. Sim, com certeza. Cada um Então, eu acho que individual, né? cada um é cada um. Então, Sim. dentro daquilo que o paciente te apresenta, você consegue individualizar soluções até para que você apresente um plano de tratamento que seja específico para aquele paciente. Uhum. E isso a gente não abre mão, tá? Entendi. Eu Isso é acho não. importante. Camila, a gente vive em muito mundo de promessa, né, Camila? Muito. É o que a gente vê muito, inclusive, nas redes sociais, né? Ué, é o que você só vê foto bonita. É. Você só vê foto bonita, você só vê resultado bonito. Só que às vezes, quando você fala um não para o paciente, eu tenho uma frase que eu aprendi com um dos professores que eu tive ao longo da minha vida, que é o seguinte: tem coisa que o paciente vai pedir, que você vai fazer. Tem coisa que o paciente vai pedir que você vai fazer o possível para fazer. E tem coisa que o paciente vai pedir que você tem que falar não. Uhum. Você fala, isso aqui, infelizmente, eu não consigo te oferecer. E isso tem que ser deixado muito claro antes do tratamento. Mas é muito claro. Não é uma mágica que você vende. Sim. Você vende a previsibilidade. Igual eu falei, eu sempre estou batendo nessa tecla, entendeu? Porque, Uhum. assim, existe uma expectativa muito grande em relação ao tratamento do implante. Sim. E quando você trabalha com margens acima de 97%, 98%, é uma margem real. Uhum. Mas existem pacientes que perdem. E o fato de, às vezes, perder o implante não quer dizer que o tratamento esteja perdido. A gente tem que falar isso, porque é muito bom quando você fala de índice de sucesso, mas você tem que falar de índice de insucesso também. E às vezes tem situações que você coloca o implante da melhor maneira possível e perde. E tem situações que você pega um dente que está todo infeccionado, que você faz a opção de extrair e implantar no mesmo tempo cirúrgico, usando enxerto, tudo, e às vezes você não perde. Uhum. Então são situações de que você acaba individualizando. E essas margens de expectativa que a gente vê no mundo digital, que é tudo maravilhoso, você não vê foto feia em congresso, né? Não. Você não vê. E às vezes o palestrante que apresenta, às vezes, a realidade, ele tem, às vezes, um auditório muito cheio. Uhum. Porque o paciente, às vezes, não chega do jeito que você quer. Sim. Não tem paciente perfeito, né? Não tem, ué. Se ele está te procurando, é porque existe um problema. Sim. Então, você tem que apresentar soluções diante daquilo que o paciente apresenta. É Uhum. lógico, existem meios de você buscar uma recuperação de rebordo do osso alveolar através de enxerto. Isso você entra enxertos de biomaterial, enxerto autógeno, que você usa o próprio osso do paciente. Existe a possibilidade de você recuperar volume e espessura com gengiva. Uhum. Tudo isso você busca. A sua formação permite que você faça isso. Uhum. Ou até mesmo as suas limitações para você não fazer aquilo que talvez não esteja preparado. Existe um termo que chama de curva de aprendizado. Sim. E eu acho que a curva de aprendizado, pelo menos o que eu sempre conversava com os meus professores, é você que vai, como é que fala? O seu conhecimento é o seu fator limitante. Isso é um fato, porque Sim. se você não está preparado para fazer determinado tipo de procedimento, não faça. Uhum. Porque às vezes o tentar fazer, você acaba criando uma condição desfavorável, porque se realmente for fazer do jeito mais correto, é ruim. Você tem que desfazer para depois fazer de novo. Sim. Então, assim, eu sigo uma linha de literatura bem específica, tá? Eu venho de uma formação cirúrgica muito sólida. Uhum. Eu opero toda semana. E ao longo desses últimos anos aí, a gente tem visto que cada vez menos é mais. Sim, com certeza. Cada vez os implantes são desenvolvidos para que você tenha uma melhor eficiência, uma menor morbidade, ou seja, para que o pós-operatório seja feito da melhor maneira possível, ou mais confortável possível, dentro daquilo que o paciente apresenta, em termos de amplitude de cirurgia. Uhum. Hoje em dia, cada vez se enxerta menos. Eu acabei de cobrar um kit para, a gente chama de short, que é para implante curto. E o resultado é incrível. Eu usei esses implantes exatamente, hoje é que dia? Hoje é quarta. Hoje é terça-feira. Uhum. Na quarta-feira passada, a gente operou com um implante curto.
E é um kit que lançaram que é fantástico. E como é que funciona, Luciano, esse implante curto? O implante curto É para todo mundo? Não. O que acontece? Existe, por exemplo, vamos pegar as indicações clássicas desse implante curto, para esses implantes curtos, é para a região posterior de mandíbula e regiões próximas, região posterior de mandíbula e região posterior de maxila. Como o primeiro molar é o primeiro dente, é o dente posterior que geralmente mais perde, e às vezes o paciente perde isso muito cedo, à medida que perde esse dente, existe uma reabsorção alveolar. Isso ocorre em qualquer paciente. Por exemplo, o paciente tem 50 anos, perdeu um dente posterior quando tinha 20. Quando você pede a tomografia para ver a estrutura óssea remanescente, nem sempre você tem uma estrutura de 10 milímetros, 12 milímetros. Você tem estruturas menores, às vezes 6, 7, 8 milímetros. Então, ao invés de você criar uma situação que você vai ter que enxertar o paciente para ganhar altura, isso vai gerar custo, vai gerar tempo, o que as empresas fazem? Espera aí, por que ao invés de eu criar várias cirurgias com enxerto, eu não diminuo o tamanho do implante? Então, o implante curto vem justamente para essas limitações que chegam no dia a dia da clínica. O paciente, por exemplo, que tem uma altura de 6 milímetros, não é mais um empecilho para você operar. Você consegue usar esse implante. Por exemplo, você tem uma altura de 6 e na parte inferior da mandíbula, o que delimita, você tem um nervo alveolar, em que o implante, a literatura fala, tem que ficar próxima a esse nervo. Então, se você tem hoje em dia um paciente que tem altura de 7 milímetros, você pode colocar um implante, por exemplo, de 5,5, 6. Você tem margem, o implante é feito para isso. Esse kit você opera com um stop que a broca fresa certinho. E igual eu falei, semana passada a gente instalou 4 implantes no centro cirúrgico de 5,5, com um torque de 60 nits, travou com um torque altíssimo. Então, quer dizer, ao invés de você enxertar, demorar tempo, aumentar o custo, você reduz o tamanho do implante. E isso, Luciano, não interfere na parte estética? Não. De ficar, né, com... É assim, Camila, aquilo que eu falo. Um paciente que chega no seu consultório com 50 anos, que perdeu um dente, ou um grupo de dentes, com 20, você vai ter uma perda óssea no local. Sim. Isso é fato. Então, o que você tem que apresentar para o paciente são as soluções de acordo com o que ele tem. Como é uma região posterior, às vezes você aumentar a altura com enxerto e aumentar, seja com enxerto de biomaterial, ou enxerto do próprio paciente, ou até mesmo de conjuntivo, a perda, não é que eu digo a perda, você levar o paciente a vários procedimentos, em que você está falando, às vezes, de uma altura que você pode compensar proteticamente, como é região posterior, a linha que eu sigo é buscar o que é melhor em relação ao que você vai apresentar para o paciente, compensar proteticamente o que for possível, apresentar isso dentro de uma maneira muito clara para o paciente, falar, tá vendo? Aqui está numa altura assim e aqui está numa altura assada. Vai dar uma pequena diferença de altura entre as coroas. Ah, mas se faltar alguma coisa que a gente pode melhorar, você consegue diminuir o volume de enxerto, reduzindo o tamanho de implante, caso isso seja necessário. Mas do ponto de vista de ganho, na minha opinião, você ter talvez uma altura diferente de coroa, associado a um implante bem instalado numa posição tridimensional, com uma eficiência de higiene por parte do paciente, eu acho que essa possível limitação que tem e tem que ser passada, eu acho que ela acaba sendo muito pequena em relação ao benefício que o paciente vai ter. Né? Custo-benefício ali, né? Tanto que as empresas viram isso. Quando uma você empresa fala... minha fazer um investimento alto num programa de lançamento de implantes curtos, e que isso, assim, já é feito há muito tempo. O implante curto não é uma realidade para agora. Isso já vem ao longo de muito tempo. Já vem sendo só que aperfeiçoado. Claro, né? só que agora cada vez está ficando mais fácil de você usar, porque as empresas estão vendo justamente essas limitações que você me perguntou como um nicho de mercado. Entendi. Ô, Luciano, mas assim, que você comentou que você vai usar esse implante que é menor, mas tem uma perda ali, né, de osso, né, porque sofreu uma absorção óssea ali naquele local que perdeu aquele dente. Ele não vai dar uma diferença no encaixe da mordida ali da oclusal? Não. Não dá. Porque Você consegue colocar a coroa certinho do exatamente. encaixe. É aquilo que eu sempre te falei. Você tem que apresentar soluções mediante o problema. Se você perder... Vamos tentar falar em termos assim, mais práticos. Geralmente o paciente tem de premolar até premolar e perdeu os molares.
Quando você tira uma fotografia desse paciente, vai ter uma diferença de altura entre o osso do premolar e o osso do molar. Aham. Aí a pergunta é a seguinte, o implante vai ficar mais baixo em relação ao dente. Uhum. Como é que você compensa? Você compensa na prótese. Ah, sim. Se você tem uma diferença de 2 milímetros, a coroa vai ficar, digamos assim, 2 milímetros mais alta para que quando o paciente morda, ela tenha o que a gente chama de intercuspidação, que é fazer com que o dente de cima bata no dente de baixo. Uhum. Ele E não perde isso. não perde, porque você compensa proteticamente. Uhum. A gente está falando de região posterior. Sim. Quando é região anterior, aí dificilmente você consegue fazer isso. Aí o paciente, de maneira individualizada, você tem que buscar soluções para quando o paciente sorri, o paciente não consegue, não é só o paciente, não só o paciente, mas quem está vendo esse paciente, ele não veja essas diferenças de altura que existe. Vamos trazer essa pergunta que você me fez na região anterior. Uhum. O paciente perdeu o incisivo central com 20 anos e ele quer botar um implante. Você sempre nessa região anterior, você tem que ver essa diferença de altura. Aham. Para quando o paciente não sorri, ter uma coroa de uma altura e outra coroa no outro. Uhum. Por isso que eu estou te falando. Esses implantes curtos, a indicação deles são regiões posteriores em que você perdeu o osso e você quer reabilitar. Então, você pondera isso na hora de você indicar Uhum. o paciente apresentando as limitações. Isso não se aplica numa região anterior, por exemplo, Entendi. em que a estética é na linha de sorriso. Uhum. Então, se você coloca um paciente com uma coroa de um tamanho e outra de outro, esteticamente não fica legal. Sim. Então, você tem que individualizar justamente para poder fazer isso. Então, essa pergunta que você me fez, os pacientes sempre perguntam isso para gente, Uhum. porque existem as limitações, certo? Uhum. Mas as possíveis limitações que a gente apresenta para o paciente são muito menores do que os benefícios que ele vai ter quando é reabilitado, Uhum. Entendi. tá? Isso não só, por exemplo, quando o paciente tem perda óssea. Tem paciente que perdeu 2 dentes da região posterior, um exemplo, e ficou um dente que está inclinado. Uhum. Então, você coloca um implante na posição correta ao lado do dente que está inclinado. Uhum. Não vai ficar bom. Porque esse dente está inclinado, vai fazer com que o implante e esse dente acumule comida ali. Então, você vai ter um implante correto ao lado de um dente que E está como inclinado. é que você faz nessa situação, Luciano? Pois é, a gente apresenta tudo, tá? Primeiro, sempre, antes de tratar um paciente, e eu sou ortodontista também, a gente sempre se preocupa com o que o paciente tem, Uhum. para depois levar em consideração aquilo que ele perdeu. Então, quando a gente vai fazer uma reabilitação para o paciente, seja unitária ou seja múltipla, certo? A gente sempre avalia o que o paciente tem. Então, se eu estou falando uma conduta minha, tá? Aham. Se, por exemplo, você vai colocar um implante numa região posterior, em que ele vai ficar sozinho num arco dentário, Uhum. em que os dentes que estão em volta, você vai colocar o implante, você sabe que ele vai ter uma retenção de comida, vai ter uma retenção de alimento, uma dificuldade de higienização, às vezes a gente faz a opção por não fazer, se o paciente, porventura, não aceitar que só colocar o implante é a solução ao problema dele. Uhum. Entendeu, Camila? Não tem uma receita pronta. Não tem. Sim. Então, é ruim quando você apresenta um plano de tratamento para o paciente e que você instala, por exemplo, um implante nessa região, o paciente volta e fala, pô, não consigo higienizar. Uhum. Ou então, tudo que eu como agarra ali. Então, são situações que a gente vê no dia a dia em que a gente busca apresentar a melhor solução possível. Sim. Às vezes, o paciente não aceita. Uhum. E quando o paciente não aceita e você faz, você resolve um problema, às vezes acaba criando um outro. Né? Verdade. Aí é aquela história de você falar, ou então de um português bem claro, você colocar a regra do jogo antes de começar a partida. Verdade. Porque no mundo da internet, como eu falei, você só vê foto bonita. Sim. E às vezes o paciente não chega do jeito que você quer. Uhum. Não chega com a quantidade de osso que você tem, com a altura óssea que você imagina para ter um resultado estético que seja de excelência. Sim. Em que você tem que levar o paciente aos outros tipos de procedimentos para reabilitação, que às vezes são necessários, tá? Uhum. Dependendo de como o paciente chega. E às vezes os dentes que o paciente tem ao lado onde vai ser inserido um implante não estão numa condição boa. Uhum. Às vezes tem um paciente que tem uma condição periodontal ruim também. Então você vai querer colocar um implante num paciente que não está com uma boca devidamente adequada para poder levar isso. Eu vejo isso tudo antes de colocar. Sim. Sabe? Que tipo de fator que estão levando à perda do dente, que se você não levar em consideração, você não pode levar à perda do implante. Uhum. Aí você abre um leque enorme, porque você pode levar a consideração clínica do paciente. Uhum. História médica pregressa, antecedente médico,
Por exemplo, pacientes que são diabéticos mal compensados. Tem uma estatística de perda de implante muito maior do que o paciente que é compensado. É mesmo. Isso tudo está na literatura. Uhum. Então, você tem que olhar o paciente como um todo. E, assim, a gente lida muito com o problema. Por que eu falo problema? A gente opera muito no hospital. Uhum. É uma coisa que a gente já vem fazendo nos últimos 10 anos em Colatina, que é reabilitar paciente dentro do centro cirúrgico. A opção de reabilitar paciente dentro do centro cirúrgico é minha. Existem colegas que operam com anestesista com sedação dentro do seu consultório, Uhum. o que é uma excelente opção para o paciente. É muito melhor ele fazer sedado e monitorado com um anestesista, né? Um guardião, que a gente chama, Uhum. do que fazer isso no consultório com ele acordado, vendo tudo que está acontecendo. Sim. A minha opção é operar em hospital, porque eu venho de uma formação de bucomaxilo e você operar um paciente dentro de um ambiente hospitalar, com todo o preparo pré-operatório, com toda a equipe de centro cirúrgico pronta para evitar possíveis intervenções que podem acontecer, Uhum. é muito mais seguro. E isso eu não abro mão, porque a gente nunca sabe quem entra pela porta do nosso consultório. Sim. A gente prepara ele dentro do maior nível de segurança possível. E você não consegue entrar no hospital sem que esteja tudo dentro dos parâmetros que o próprio hospital e a equipe de anestesista Sim. exige, né? Uhum. Então a gente vai abrindo um leque nessa conversa, Camila, que você pode pegar, às vezes, do simples ao complexo. Sim. Então o que vai diferenciar um e outro é como que o paciente chega. Sim, entendi. Então eu falei, não tem uma receita pronta. Uhum, com certeza. Certo? Então são essas situações que a gente vivencia no dia a dia do nosso consultório, tá? É mais ou menos assim. Eu sei. Luciano, vamos voltar lá atrás, que as pessoas precisam entender, né? Por que que é importante não deixar passar aquele dente que perdeu, né? Porque às vezes a pessoa perdeu lá atrás e já tem 10 anos ali ainda sem o dente. Quais são as causas, né, dessa perda do dente traz para a pessoa, para o indivíduo? Ah, são inúmeras, Camila. Se você conversar com um paciente que perdeu um dente ou vários dentes ao longo do dia a dia do consultório, as queixas assim, são bem variáveis, entendeu? Uhum. Quando o paciente perde um dente de maneira unitária, ele já começa de imediato a ter uma perda de função mastigatória. Existe uma consequência nos dentes vizinhos desse paciente, que os dentes inclinam. Isso que a gente fala com o passar do tempo, Uhum, tá? sim. Dependendo do dente, se você tem uma inclinação dos dentes próximos a esse dente que o paciente perdeu, a parte superior, o dente de cima, ele tende a descer um pouquinho também. Você acaba criando uma área de retenção de alimento e você acaba criando um ambiente que você tem uma recessão gengival nesses dentes vizinhos. Uhum. Então, aí começa a sensibilidade, acúmulo de possibilidade, uma previsibilidade maior de acúmulo de tártaro. Às vezes, a questão da autoestima do paciente que cai muito, principalmente Sim. mulher, Evita de entendeu? sorrir, né? Esse é aquilo que eu falo, esse é o dia a dia. Uhum. Quando é região posterior, existe uma perda de função mastigatória enorme. Uhum. Quando você tem isso na região anterior, você muda da esfera da função e começa a entrar na esfera mais do emocional. Você tem uma piora na qualidade de vida, você tem uma piora na autoestima do paciente, Uhum. tá? Pacientes que perdem dente, principalmente na região anterior, mulher, dificilmente você vê ela sorrindo com uma Sim. amplitude que você vê quando você compara uma foto inicial com uma foto depois de final de tratamento, por exemplo. Como eu falei, por mais que você tenha perda de função, eu acho que a perda, digamos assim, de autoestima desse paciente é enorme, Camila. Sim. Isso a gente tem esse privilégio de melhorar essa autoestima do paciente e isso é uma coisa que os pacientes agradecem demais a gente dentro do consultório, tá? Porque você usar uma prótese, você passar 20, 30 anos da sua vida usando uma prótese, Uhum. e quando você tem a possibilidade de repor isso, ou então de apresentar uma solução que seja viável para o paciente e que ele vai, entre aspas, se livrar dessa prótese ou tornar o móvel fixo, Uhum. aí se você melhora a qualidade de vida do paciente, que a gente está cada dia vivenciando isso mais. Tá? Uhum. Então, assim, são vários aspectos. Você tem um aspecto funcional pela essa perda, você tem um aspecto emocional, né, porque mexe com a autoestima do paciente. Você acaba tendo uma cascata de possíveis fatores que pode ocorrer ao longo desse tempo Uhum. e que isso dificulta muitas vezes uma possível reabilitação da melhor maneira possível. Uhum. É aquilo que eu estava falando lá atrás.
Às vezes, quando você busca uma reabilitação do paciente, você não pode olhar só o que perdeu. Sim. Você tem que olhar... Você não pode tratar o paciente olhando boca. Você tem que tratar o paciente olhando o paciente. Sim. Isso é uma diferença enorme. Dentre as fotos que a gente tira no consultório, você tira as fotos da boca do paciente, mas você tira a foto do paciente. Uhum. Porque é incrível, você pega um paciente olhando, vamos supor que perdeu um dente na região posterior superior. Você pega olhando de frente, você não vê essa perda. Agora, quando ele tira uma foto de lado, você vê essa falha que ele deixa. Sim. Agora, pergunta pro paciente se ele tira a foto de lado. Não tira. Ele não tira, ele sempre vira o rosto. E até pra sorrir, né? Às vezes ele... Jamais. Uhum. Sabe? É uma coisa que incomoda ele. Sim. Você fala, caramba, o que é possível para eu poder fazer? E é por isso que o implante, hoje em dia, está muito em evidência. Sim. Porque está mais eficiente, os tempos de tratamento diminuíram bastante, você tem a ferramenta do digital que ajuda na brevidade do resultado. E os pacientes cada vez estão buscando isso. O implante, assim, o paciente sabe o que... Talvez ele não saiba todos os termos técnicos, mas ele sabe que tem um caminho para repor aquilo que ele perdeu. Então, às vezes, o paciente está lá no interior, numa fazenda, lá no interior de, sei lá, Governador Lindenberg, ele sabe que tem uma solução para ele. Sim. Ele sabe, o paciente que me procura na clínica, ele sabe que a gente vai tentar achar uma solução individualizada para ele. E às vezes a solução é feita com ele dormindo. Aí eu já vou entrar na questão da esfera do hospital, que é uma coisa que é fantástica. Porque o paciente que procura poder fazer uma reabilitação grande na clínica, ele carrega também todo, eu não sei se é um trauma, uma experiência extremamente negativa, Sim. de quando ele perdeu os dentes. Com certeza. Aí você pergunta para ele, o que é melhor para você? Você fazer isso me vendo operar, Daquela ansiedade toda, né? participando do Nervosismo. processo, ou você dorme, quando você acorda, a cirurgia está finalizada. Sim. Você não vê nada. A taxa de conversão é altíssima, Camila. Sim. A taxa de conversão é altíssima. E a gente fez uma negociação com o hospital em que o paciente não paga para mim, ele paga para ele. O benefício é dele. A segurança do procedimento com que a equipe de anestesia, junto com a equipe de enfermagem, dos técnicos, todo o hospital proporciona, o benefício é para ele. Então, a gente está vivenciando isso, tá bem interessante, que a gente tem visto nos últimos anos na Icolatina. Tá? E é um grande diferencial, né, Luciano, que você traz, né? Porque eu acredito que o paciente se sente muito confortável, Ele se né? sente... Sabendo que está ali amparado. A gente sempre... A equipe que trabalha com a gente de anestesia é a mesma, tem 10 anos. Tá? É a mesma equipe. E a gente tem uma parceria muito boa, certo? É aquela pergunta que todos me respondem quando termina a cirurgia. Falou, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Melhor cirurgia, né? É porque ele não vê. Isso não é válido só para reabilitações com implante. Existem situações de pacientes que você vai fazer extração dentária. Por exemplo, você pode fazer extração de siso desse paciente dentro de um ambiente hospitalar. Então, você abre um leque em que o nível de segurança aumenta muito e, associado a isso, o nível de conforto para esse paciente, independente da idade, é enorme. Sim, Ele com não certeza. vê. E eu sempre falo que eu acho que não é o fazer, Camila. Fazer você faz. É a forma. Entendi. Com É certeza. o jeito como você prepara o paciente para a cirurgia. Então, eu sempre falo, o que é melhor? Fazer acordado ou fazer sedado? Então, como eu falei, a taxa de conversão, quando você apresenta isso e você começa a entrar com isso na sua casuística do dia a dia, é altíssima. Entendeu? Eu, por exemplo, meus protocolos, eu só opero no hospital. Isso já tem 10 anos. São 10 anos. Luciano, você comentou, né, que você gosta muito de trazer o paciente para o hospital, né? Você tem essa particularidade, né, de gerar essa confiança. Eu acredito que seja até uma aproximação maior com o paciente. Muito, né? muito. Só que existe hoje algum risco associado à colocação, à cirurgia do implante? Na verdade, não tem um risco. Tem as limitações. Tá? E essas limitações, quando você senta com o paciente e você olha no olho dele e pergunta o que o paciente tem, quando chega a tomografia, em que você apresenta para ele o que ele te oferece para fazer o implante,
essas possíveis limitações, essas contraindicações começam a ficar muito claras, tá? E você não pode entrar numa cirurgia de implante sem que isso esteja muito clara, até para não quebrar essa relação profissional-paciente. Então, assim, o que acontece? Quando você apresenta uma limitação para o paciente, você tem que buscar o caminho para que essa limitação que ele tenha seja virado para que vire, assim, para que se torne favorável para que seja feito. Sim. Então, quais são as limitações que eu deixo muito bem claro na hora que você recebe um paciente? Primeiro, são as limitações clínicas, Camila. Como é que é o estado de saúde do paciente para que ele possa ser operado? Tá? Pacientes, você tem 3 tipos de paciente. Vamos entrar na história clínica desse paciente. Você tem o paciente que é compensado. O que é isso? É o paciente que tem algum problema de saúde, sabe que tem e se trata. Você tem a segunda condição, que é o paciente descompensado. Sabe que tem e não se trata. E você tem a terceira, que é a pior, que é o paciente que é mal compensado. Ele sabe que tem, trata do jeito dele e geralmente é o paciente que descompensa na sua cadeira. E hoje, nesse pós-pandemia, você tem que levar também a consideração emocional do paciente. Sim. Que a gente vê isso no dia a dia do consultório. O nível emocional dos pacientes, aí não tem uma estatística, pelo menos o que eu vejo, tá, no meu dia a dia, entre homem e mulher. Tem pacientes que descompensam emocionalmente na hora. Sim. Você está operando, o paciente começa a chorar. Nossa. Sabe? É verdade, o paciente falou, não estou bem. Então, se você não tiver o feeling e não tiver essa relação entre paciente e profissional antes de você encostar a mão, às vezes a experiência não é boa. Sim. Tá? Isso é muito ruim para quem está operando e muito ruim para o paciente. Porque às vezes quando o paciente é mal compensado, você descobre quando você está fazendo. E aí já meio tarde, Você está né? no cirurgia. Já tá ali, né? Cirurgia não é. Eu não vou entrar no mérito, no demérito das outras especialidades. Mas depois que você anestesiou, que você fez a incisão, se você parar no meio, você não fica nem que sim, nem que não. Você fica uma parte para frente, você fica no meio. O que você talvez tenha feito, talvez não vai ser o suficiente para poder fazer caso você interrompa o procedimento. Entendi. Então, os fatores que a gente olha hoje em dia são a condição médica do paciente, isso sempre, independente de cirurgias individualizadas ou cirurgias maiores. E aí eu também não vou nem entrar no mérito do hospital, porque para você internar um paciente dentro do centro cirúrgico, você tem que ter todos os pareceres que são necessários e, às vezes, avaliações pré-anestésicas. Então, o paciente o paciente entra com risco cirúrgico, ele entra com exames de sangue para ver como é que está tudo. E ainda, se tiver alguma história médica nesse paciente, às vezes não só o exame de risco cirúrgico. Às vezes você tem que pedir parecer de cirurgião vascular. Sim. Então, tem uma série de fatores, entendeu? Que regem, pelo menos o que eu sigo, que permite que a cirurgia seja feita da melhor maneira possível. Então, você tem as possíveis contraindicações clínicas do paciente, tá? Em relação ao estado de saúde, antecedente médico, e as alterações que a gente chama morfológicas do paciente. Eu vou entrar na questão óssea. Porque para você ter implante, você tem que ter osso. Então, se o paciente tem osso, você vai ter que recuperar isso com o ponto de vista de enxerto, a análise prévia te apresenta isso. Hoje em dia, exame tomográfico, a grande maioria das clínicas apresentam isso para você. Sim. Então, se você não pede isso por achar que de repente não vale a pena, então você pode ter uma surpresa agradável na hora da cirurgia. Porque às vezes, Camila, às vezes não, implante não é só altura óssea. Você tem que ter espessura. E se você não levar isso em consideração na hora de colocar um implante, você pode ter um resultado estético ruim. Região anterior, por exemplo, você pode ter espira, você pode ter um sombreamento de gengiva. Um sombreamento dessa espira, que é a parte do implante que é de titânio, pode ficar sem cobertura óssea. Isso pode gerar um resultado estético ruim. Então, na verdade, eu acho que não há uma contraindicação em absoluto quando o paciente tem essas situações que têm que ser avaliadas tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista, a gente chama assim, de planejamento pré-cirúrgico efetivo, que é onde você vai colocar o implante específico. Porque hoje em dia, pacientes com 50, 60 anos que chegam no seu dia a dia da clínica, tem muitos que não tem nada, mas a grande maioria tem. Ou às vezes o paciente toma um remédio de controle de ansiedade, que isso virou comum. Sim.
O paciente faz uso de medicação de controle de pressão, Uhum. o paciente faz controle de diabetes, pacientes para tratamentos de câncer, sejam para tratamento, que aí nesse caso acaba sendo uma contraindicação em absoluto, tá? Uhum. Ou pacientes que precisam, saíram desse tratamento e que às vezes faz algum tipo de medicação, em que isso tem que ser consultado com o oncologista que acompanha esse paciente e que vai. Existe uma contraindicação que se você não levar em consideração, que são pacientes que fazem uso de alendronato. Pacientes que fazem, às vezes, reposição hormonal, que são prescritos por ortopedistas, por ginecologistas, endocrinologistas, às vezes eles fazem prescrição de uso de alendronato. E a literatura está batendo um pouco nessa tecla, porque existem alguns possíveis consequências dessa cirurgia, se você não levar em consideração isso, que podem criar uma condição clínica muito desfavorável para o paciente. Então, acho que o grande fator desfavorável ou contraindicação é o dentista que não avalia o seu paciente direito. Então, às vezes, a limitação não está no paciente. A limitação está no dentista em querer fazer aquilo que naquele momento o paciente não permite. Aí entra aquela questão seguinte, é você que vai conduzir a conduta, você que vai conduzir seu paciente. Sim. Então, às vezes, quando você fala não para o paciente, mesmo que o paciente vai fazer uma reabilitação grande, tem condições de pagar, quando você fala não, ele confia muito mais em você quando você fala o que ele quer ouvir. Você fala, infelizmente, o senhor não tem condições de fazer isso agora. Mas tem que te compensar para depois operar. Sim. Então, quando tratar, você fala, pô, eu tô querendo pagar, e ele não quer me operar, assim, né? fala, não é o que você pode pagar. Não é questão de preço, é o valor. Sim. É a saúde, Fazer, né? todo mundo faz, Camila. Independente da curva de aprendizagem do implantodontista, se ele esteja começando, ou você está com 20 anos de formado, eu acho que a principal contraindicação quem faz é o dentista. Até para ele saber se o paciente está com condição de operar ou não. Seja em ambiente hospitalar, seja em ambiente de consultório. Porque o problema, quando você começa a trabalhar em hospital, não é você contraindicar a sua cirurgia. É você preparar mal o anestesista olhar e falar, tá vendo isso aqui? Ó, esse paciente não tem condições de operar porque você preparou errado. Sim. Aí o paciente vai olhar para você e falar, caramba, você não viu isso? Sim. Então, quando você começa a vivenciar isso dentro do seu dia a dia do consultório, isso é uma faca de dois gumes, porque quando você começa a operar 300, 400 cirurgias, então existe aquela questão da vaidade. Você falou, pô, nunca deu problema, então agora... Aí que você pode cair do cavalo. Então, quanto mais você opera, mais criterioso você fica. Mesmo porque você nunca sabe quem vai entrar dentro da sua clínica. Sim. Porque cada um é cada um, né? Muito individual. É claro, você não pode vender... Você não pode propor um tratamento para você que sirva para, sei lá, para Outra pessoa. Carla, para não sei, aí. seja lá quem Sim. for. Por isso que, assim, existem contraindicações? Existem. Só que essas contraindicações são avaliadas a partir do momento que você senta no paciente e fala, vamos lá, em que eu posso te ajudar? E é ali que você começa a determinar o que você pode apresentar para o seu paciente. E daí também, Luciano, que a gente percebe, hoje as pessoas são muito imediatistas. Quer saber preço, né? Preço do procedimento. E às vezes, não, doutor, eu quero saber o valor do implante, né? Eu perdi um dente, quero saber o valor. Não é isso. Realmente você precisa estar com o paciente, conversar com ele, né? Ter uma anamnese bem detalhada, né? Para entender o que ele está passando. Então, eu queria que você falasse sobre isso, essa consulta inicial, porque as pessoas querem, né, só saber o valor que ele vai pagar, mas ele não quer saber a saúde que ele está passando ali, né? Dentro da minha clínica, sempre tem um escritório. Sempre. A gente não recebe o paciente na cadeira. A gente recebe o paciente numa mesa, em que nessa mesa tem um notebook com uma TV de 32 polegadas. Ali, você apresenta para o paciente possíveis opções de tratamento, dentro daquilo que o paciente está te oferecendo. É como se fosse assim. Lógico, não dá para propor para o João aquilo que é para o José. Eu não estou falando disso. Sim. Eu só estou falando que quando o paciente vem te procurar, é porque ele tem um problema. Sim. E quando você começa a ter uma casuística de paciente, às vezes o problema do paciente, que seja qualquer, é muito parecido com o problema dos inúmeros pacientes que você já operou. Então, o que eu faço é sentar com o paciente, pedir todos os exames que o paciente tem, fotografar esse paciente, escanear esse paciente e pegar tudo isso que a gente tem e falar, tá vendo isso aqui? É você. Isso aqui é você. Então, o que você quer que eu faça? Aqui está você. E mesmo quando a gente não tinha scanner, a gente sempre trabalhou com foto
e com imagem. Uhum. Porque eu não posso falar, você sempre, nunca, Camila, você tem uma segunda chance para criar uma primeira boa impressão. Você pode falar o que você quiser, mas a pior coisa que tem é você falar uma coisa para o paciente, quando chegar o exame, você falar outra. É. Ele falou, caramba, mas eu achei que era para fazer assim e Uhum. não dava. Uhum. Então, o que que a gente faz na primeira consulta? Você senta e apresenta todas as possibilidades. Agora, você só consegue assim, fechar o plano de tratamento, caso o paciente não venha com a tomografia, lógico, às vezes quando o paciente vem com a tomografia fica muito mais previsível. Sim. Mas eu só consigo fechar o resultado de tratamento, ou um plano de tratamento, quando você tem tudo isso na sua mão. A cirurgia só é agendada no hospital, mesmo que o plano de tratamento esteja todo correto, Uhum. com a apresentação de risco cirúrgico. Uhum. Então, onde eu estou querendo chegar? O paciente, quando me procura, só fecha o diagnóstico depois que tudo está muito claro. As previsibilidades, as limitações, as contraindicações, tá? Tudo. Se ele tem isso claro, a possibilidade de você ter um problema é muito pequena. Uhum. Aí você fala assim, pô, mas você fotografa o paciente antes e depois? Lógico. Uhum. O paciente tem que saber como é que ele saiu. Sim. Como é que ele estava e como é que ele ficou, né? Ah, mas não ficou bom, melhora. Não é demérito você ter que refazer coroa. Aham. Demérito é você ver que não está bom e o outro colega fazer por você. E o Verdade. que a gente vê muito isso. Aham. É sempre eu sou melhor que o outro faz melhor que eu, é sempre a grama do vizinho é mais verde que a sua. Sim, isso aí. Então a gente está vivendo num mundo e tem muito formador de opinião. Eu sou Uhum. melhor, eu sou bom, eu sou isso. E às vezes você criticar o trabalho que um colega faz, você tem que tomar muito cuidado. Uhum. Porque existem linhas de literatura diferentes. Sim. E você tem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, se eu faço de um jeito, quem sou eu para criticar o que o outro está fazendo? Então, isso é muito claro na clínica. Uhum. E eu não abro mão. Se tiver que falar não para o paciente, vai falar na hora. Por quê? Qual o problema você falar, olha, não tem como fazer isso aqui do jeito que você quer? Você não cria uma falsa expectativa. Não cria. Uhum. Como é que eu vou falar para o paciente que ele vai ficar de um jeito, sendo que o que ele tem não permite que seja feito? Sim, verdade. O paciente dificilmente chega do jeito que você quer. Às vezes, quando você... Eu falei, quando o paciente perde um dente, fraturou um dente, Uhum. e que você extrai, implanta, enxerta com o que tem, sabe, com os enxertos que existem no mercado, são de excelência, usa enxerto de biomaterial, enxerto conjuntivo, trabalha com implante de primeira linha, com provisório bem colocado, implante numa posição tridimensional, Uhum. com nível de estabilidade primária alta, e com scanner, a chance de você ter um resultado estético é altíssimo. Só que são situações isoladas. Sim, com certeza. O que limita hoje, na minha opinião, está no dentista. Uhum. E às vezes, querer falar o que o paciente quer ouvir e depois ter dificuldade de falar o que tem que ser dito. É Muda verdade. muito o contexto, tá? E muda. Muda muito. Verdade. Ô, Luciano, e quanto tempo, que é a pergunta de todo mundo, né? Às vezes a gente sabe que nada dura para sempre. Mas hoje, né, com toda a tecnologia, né, que cada vez mais aumentando aí, trazendo mais benefício para o paciente, mas quanto tempo o implante, porque ainda não é só implante, né? O implante é uma coroa, né, dura. Camila, é a resposta mais difícil que eu tenho para te dar. Porque, Eu assim, imagino. o que eu posso te dizer é que um paciente que passa por uma reabilitação por implante e que é uma coisa que é muito desejado para ele vai cuidar, Uhum. tá? Então, só que tem fatores externos que podem influenciar na durabilidade disso. Dizer para você quanto tempo dura é mais fácil eu perguntar como é que vai ser a conduta do paciente ao longo dos anos ele que tiver com implante. Uhum. Porque se você parar para pensar, o seu sorriso é para durar para sempre e você não tem implante. Sim, Se você não cuidar, você vai ter problema, sim. em maior intensidade ou menor. Você pega um paciente de 60, 70 anos, reabilita ele, que ele usa prótese há 30 anos ou 40 anos. Você reeducar esse paciente do ponto de vista de higiene, do ponto de vista de cuidado com essa prótese, nem sempre a gente consegue. Uhum. Por melhor que sejam os resultados dos nossos trabalhos todos, tá? Mas te dá uma resposta
efetiva, Do tempo, né? eu não consigo. Eu vou te dar uma resposta do último congresso que eu fui, que foi o congresso do GRAM, que é o Congresso de Reabilitação de Maxilas Atróficas, que um professor de São Paulo, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou o seguinte: às vezes o paciente que usa para uma prótese do tipo protocolo, ele vai usar 2 próteses na vida. Uma que é fixa, e quando ele se tornar mais velho e que as limitações dele começarem a ser aparentes, talvez aquela prótese esteja fixa para ele, não seja mais habitual. Talvez você vai ter que transformar o que era fixo em algo móvel. E isso é possível de ser feito com o implante na posição. Você pode trocar, por exemplo, um protocolo que é parafusado por uma prótese tipo over. Ou uma prótese, a gente pode chamar barra clip, em que você consegue fazer com que o paciente mastigue, ela fique presa, mas ou o paciente ou a cuidadora, eu não sei como é que vai ser o dia da manhã da gente, possa retirar essa prótese e escovar. Agora, tem implantes na literatura, tem 15 anos. Mais de 15. Eu tenho implantes com 10 anos na minha clínica. O que os pacientes fazem ao longo desse tempo? A coroa que foi instalada há 10 anos, certo? Hoje, com o sistema digital, ela fica muito melhor do que a coroa que eu instalei há 10 anos atrás. Sim. E é bem provável que daqui a 5 anos, as coroas que a gente instale talvez sejam melhores do que estão hoje. Eu não sei como vai ser o nível de evolução. A gente está falando de zircônia, Camila, não é porcelana. Está falando de coroas fresadas em impressores de 5 eixos. Feito com scanner de valores altíssimos. Então, você pegar uma coroa dessa, de 2023, e comparar com a coroa de 2013 e olhar as duas, a diferença é enorme. Não é que era ruim, eu não estou falando isso. Mas hoje é muito melhor. Ela é muito mais estética. Então, o que a gente vê são pacientes, quando você começa do jeito certo lá atrás, que o implante está bem instalado, independente da marca do implante, a partir do momento que você tem uma osteointegração em volta desse implante e o paciente está cuidando disso direitinho, é passível que você troque essa coroa, que você tenha um resultado estético melhor. Então, eu estou falando pela minha casuística. Eu tenho implante de 10 anos no consultório. Eu tenho protocolo de 10 anos. O que a gente tem feito ao longo dos anos, caso o paciente tenha alguma demanda estética, é trocar. Entendi. Você tem um implante, ele está bem posicionado, você refaz. Ou melhora o que já foi feito. Entendi. Então, assim, te falar quanto tempo dura, eu não tenho como É muito falar. relativo, né? Porque essas respostas são as mais difíceis que tem. Sim. Porque você pode colocar um implante, a paciente descompensa daqui a um ano, sei lá, vamos pegar uma paciente de 60 anos, você faz um protocolo em zircônia. A paciente começa a ter problema financeiro, Sim. separa do marido, o filho começa a ter problema, a paciente começa a apertar os dentes e o que a gente está vendo dentro do dia a dia da clínica é isso. Pacientes quebrando dente, coroa sobre implante, coroa sobre dente e protocolo. Por apertamento. Tem um termo que está sendo usado, se chama síndrome do envelhecimento precoce dental. Você pega a paciente de 40 anos, não tem nenhuma cárie na boca, não tem, está com recessão gengival generalizada, os dentes todos trincados e desgastados. Estresse. Camila, o cara acorda às 5 horas da manhã e vai para academia. Malha 1 hora. Quanto mais o cara ganha, mais ele é cobrado. Começa a tomar isso, começa a tomar aquilo, igual eu falei, eu não entro no mérito, tô falando que a gente vê no dia a dia do consultório. Sim. E que a literatura já tá batendo nessa tecla já. O cara acorda às 5 horas da manhã e vai para academia. Tem um cargo de excelência, seja num profissional liberal ou seja numa grande empresa. O nível de estresse é altíssimo. Cobrança, resultado, meta, tudo, faturamento, tudo. O paciente às vezes fica o dia inteiro travado. Sim. Quando chega de noite, dorme mal, tem que tomar remédio para dormir. Então, o cara acorda às 5 horas da manhã, trava por causa do esforço físico. Passa o dia inteiro tensionado. Quando chega de noite, dorme mal. E a gente vê isso no dia a dia. Tá vendo, a literatura tá falando. Então, os pacientes estão trincando o dente, quebrando coroa sobre implante, quebrando o protocolo, tá? O paciente quebrou um protocolo de zircônia na minha clínica tem um mês. Nossa. Teve um problema, assim, que não cabe a mim discutir aqui, mas ela falou, eu tô apertando tanto que eu quebrei. Aí você tenta pegar uma prótese de zircônia e força ela para quebrar. Tenta ela colocar no dente, aperta, né? Mas quebra. Então... Se o nosso dente, que é natural, que é um dos mais duros, né, do nosso corpo. Quebra. A gente não pode afirmar quando, mas dependendo do nível de estresse, a pressão em cima dos dentes é altíssima. Sim. E é crônico. O paciente começa a apertar, Sim. chega uma hora que
Não aguenta, Uma né? microfissura vira uma fissura vira uma trinca quebra. Sim, verdade. E a gente Bem vê isso, isso. A gente estava numa cirurgia ortognática tem um mês. Tinha um cirurgião de São Paulo. E ele falou que o dia a dia dele... Eu perguntei, o bruxismo é o futuro? Ele falou, não, é o presente. Porque já está acontecendo, né? Já estava, na verdade, né? Conversa com mais dentistas. Pergunta como é que estão as estatísticas de pacientes que chegam com apertamento no consultório. Aí não vou entrar no mérito de apertamento noturno, Sim. diurno. Uhum. Eu vou falar o termo apertamento. Aí você talvez pode generalizar tudo, até para ficar mais fácil para quem está vendo, tentar entender o que está acontecendo. Uhum. Mas é uma rotina. Mulher, então, casada com filho, trabalha e... Enfim, tá uma realidade, tá? Ninguém tá fugindo disso. Ninguém escapa disso, Não né? Tá tem todo como. mundo sendo Lógico, envolvido. não tem. Uhum. Cada dia você tem uma pressão maior de resultado. Sim. Cada dia você tem um padrão estético que está definido agora. Você tem que ser bonita, com corpo isso, aquilo. Você tem que ter a super mãe, a super esposa. Você tem que ter sucesso profissional. E aí? Como é que as pessoas estão vendo isso? E Como é que o paciente está suportando isso? enfrentando isso também, né? No dia a dia. A gente tem visto isso muito. O que eu vejo na minha clínica é paciente com dente sobre dente, coroa sobre dente quebrado, Uhum. coroa sobre implante quebrado, componentes sobre implantes quebrados, paciente quebrando mini pilar, mini parafuso. A gente vê isso no dia a dia, Uhum. tá? Pacientes com recessão gengival, trincas, perda de dimensão vertical, porque vai desgastando. Uhum. E a gente vê muito isso. Eu vejo isso no meu dia a dia. E é importante, Luciano, até frisar sobre isso, que as pessoas às vezes acham que não durou, não teve durabilidade por conta do profissional, É sempre né? assim. É sempre, Que fez a cirurgia, fez a prótese, né? Fez ali a Camila, coroa. é sempre o que você faz é o problema. É. E nunca o que eu tô fazendo. Uhum, isso aí. Então as pessoas têm que começar a se conscientizar da vida dela, das escolhas do dia a dia. Sei que tá difícil, né? A gente viver sem estresse. Tá difícil. Não sei qual que é o caminho para isso, Uhum, tá? Mas assim, não é fácil. sim. Então, é isso que eu tô te falando. O que tá acontecendo é que muitas vezes o paciente culpa o profissional. Aí eu insisto, eu não vou entrar no Sim. que foi feito, na forma como foi feito tudo. Mas existe uma cobrança do profissional de uma possíveis alegações do paciente, do que o que foi apresentado para ele não tá bom. E existem profissionais que viram e falaram, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui tá errado. Isso aqui que o colega fez tá mal feito. Eu sei fazer melhor que ele. Uhum. É o que a gente mais vê, tá? Eu imagino. E eu acho que em todas as áreas... Todas as áreas tá têm assim. isso, Luciano. Só que tem aquela questão, né, Camila? Falar, todo mundo pode falar o que quiser. Uhum. Entendeu? Só que aí você acaba entrando numa outra esfera. Porque, insisto, cada um segue uma linha da literatura. Uhum. Cada um segue uma linha. Sim. Existem diversas estradas para chegar no mesmo caminho. Com certeza. Cada um cabe escolher a sua. Verdade. Luciano, realmente, as pessoas têm que começar a criar um pouco mais dessa conscientização, né? De tudo que ele está vivendo hoje. Camila, assim, é muito mais fácil você apontar o dedo para o outro do que você apontar o dedo para você. Com certeza. Será que o problema sou eu? Essa que é a pergunta. Com certeza. Parece que a condição financeira de você pagar já é absoluto. Uhum. Eu paguei e resolveu. Eu Tá aqui, eu paguei. E não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Nunca foi, Camila. Sim, com Nunca certeza. foi. Com certeza, Luciano. Eu até hoje, eu nunca vi. Meus cunhados são médicos. Você vê que, dependendo da área que você tem, você não dá alta no paciente, você acompanha. O paciente está compensado, você aumenta o tempo entre as consultas. Verdade. O paciente está mal compensado, você diminui. O paciente descompensado, você vê todo dia, sei lá, vê o que for necessário. Uhum. Então, o problema é que hoje, às vezes, o fato de você pagar e pelo padrão estético que está sendo criado, pagou, resolveu. Vai durar para sempre. E não é assim, né? Mas nunca foi, Camila. Nunca foi, né? Então, gente, não adianta acreditar, né, em histórias, contos de fadas. O que existe, o que eu vejo no meu dia a dia da minha clínica é o seguinte. O paciente apresenta uma solução, apresenta um problema, você viabiliza a solução, pondera os prós, os contras, fotografa o paciente,
escaneia o paciente, prepara o paciente e opera o paciente e entrega a foto final do paciente. Eu faço isso tem 15 anos. Eu tenho foto de pacientes que eu tratei com 15, hoje estão com 30. Então, não muda, independente se está na era do scanner ou não. Eu sempre aprendi que você tem que apresentar o resultado dentro daquilo que o paciente oferece. Depois que você entregou o resultado desse paciente, em que ele falou, caramba, era isso que eu queria, você vai acompanhar esse paciente. Só que você não sabe como é que vai ser o dia a dia desse paciente daqui a 5, 10 anos. Sim, com certeza. É imprevisível, né? Você não sabe como é que vai ser a vida dele, como é que ele vai guiar tudo, né? A previsibilidade de um resultado de excelência é diferente da durabilidade de um resultado de excelência. Com certeza. Eu não sei como é que vai ser o comportamento desse paciente. Se ele vai perder um dente próximo do implante, se ele vai ter um apertamento que vai desgastar os outros dentes. Eu não sei, não dá para prever. Sim. Agora, a partir do momento que você começa a acompanhar esse paciente, em que quando ele começa a falar, caramba, eu não estou bem, em que ele começa a buscar ajuda, você começa a minimizar isso. Aí você fala assim, como é que você minimiza? Porque assim, tem que apresentar solução também, Sim, né? A gente está falando sim. de como é o dia a dia, como que é o dia a dia, mas você tem que apresentar soluções. Por exemplo, vamos pegar um paciente que eu tratei há 10 anos, que me procura hoje, e você tem a foto como é que ele era há 10 anos, e você fotografa hoje. Você compara as duas. A resposta, às vezes, está ali. Ó, o paciente, está vendo? Começou a desgastar esse dente, ele perdeu um dente ali. Sim. Tá vendo? Olha só, isso aqui, você tem uma recessão maior aqui. Então, quando você vê isso, e antes do problema aumentar, você tem meios de minimizar. Fazer com que, digamos assim, o tratamento seja mais duradouro. Aí eu vou voltar àquela pergunta que você fez, quanto tempo dura? Eu não posso afirmar que vai durar para sempre, mas você tem meios que você prolongue isso mediante as possíveis limitações que o paciente apresenta no pós-tratamento. Tá certo. Então, o paciente há 10 anos estava de um jeito, a oclusão estava de um jeito, hoje está assim. O que a gente pode fazer? Modificou, o paciente usou o aparelho lá atrás, perdeu a contenção, teve uma recidiva, que pode acontecer. Mas eu não quero usar aparelho tracional. Vamos usar o Invisalign. Mas eu estou vendo que o paciente está com bruxismo, está com apertamento. O que a gente pode fazer para que melhore o que foi feito lá atrás, ou até mesmo que piore o jeito que está, evite que piore o que está hoje? Vamos tratar esse paciente com placa. Vamos colocar uma placa de bruxismo para ele. Vamos indicar uma fisioterapia para ele. Buscar alguma solução para o paciente, Você né? tem que buscar a solução. Se o paciente procura, mesmo que ele está começando um tratamento, que ele veio de um tratamento de 10 anos... Você tendo essas ferramentas de imagem e de saber como é que era o paciente há 10 anos e tá vendo como é que ele está hoje, quando você compara essas imagens, às vezes fica muito mais fácil, até para o paciente ver. Aí volta aquilo que eu te falei. Você fala, tá vendo isso aqui? Isso aqui é você. Sim. Ele falou, mas eu era assim e agora estou assim? Então, ele vê como ele mudou, né? Mas é claro. Aí talvez ele fala, caramba, não foi o que você fez. Foi o que eu acabei, né? É verdade, Luciano. Luciano, ó, o nosso tempo deu, né? Tá muito legal o bate-papo. A gente não chegou nem na metade do que a gente precisava conversar. Então fica aqui um convite para um próximo episódio com a gente. É o dia a dia, Camila, né? da clínica da gente. Tá? Tem muita coisa pra gente contar aqui, né? Não dá pra gente limitar 1 hora, realmente é muito pouquinho. Mas é bacana, agradeço pelo convite. É muito legal você dividir um pouco com as pessoas o que é um dia a dia do consultório. Com certeza. Você nunca sabe quem vai entrar na sua clínica, Camila. Sim, verdade. Mas eu acho que talvez não seja a maneira que o paciente entra. Mas eu acho que a maneira como ele sai muda bastante, tá? Verdade. Muda bastante. Luciano, olha, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Esse bate-papo foi muito legal, muito esclarecedor. Eu sei que a gente vai trazer muito mais conteúdos relevantes para o nosso público, Sim. né? Não tem resposta pronta, tá, Camila? É, verdade, não tem. Nunca teve, tá? Nunca teve. Isso aí. Gente, ó, nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais do Dr. Luciano. Dúvidas sobre implantes, né, sobre os procedimentos, as cirurgias, vocês podem deixar aqui também. Os melhores momentos vão estar no perfil do doutor também. E não deixe de seguir o canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Até a próxima.